Então vamos lá. Bom, Meirelles, você é natural de onde? Sou natural de São Bento do Sapucaí, estado de São Paulo. Você viveu lá em São Bento quanto tempo? Eu vivi lá até 20 anos de idade. Seus pais? Meu pai é falecido, minha mãe ainda é viva, ele mora lá até hoje. Tem um sítio lá e mora lá até hoje. Seu pai sempre foi sitiante? Tempo foi. Meu pai a vida inteira foi sitiante, depois ele começou a trabalhar com... e trazia banana, vendia banana no Ceasa aqui em São José. Por um bom tempo, até que ele ficou doente, ele trabalhava com isso aqui em São José. Como é que foi sua infância lá em São Bento, Meirelles? Como todo mundo que vive na roça, é bastante complicado, né? Eu comecei a trabalhar, tinha 10 anos de idade. Comecei a trabalhar na roça com 10 anos de idade. Ajudando ele? Trabalhava com meu pai, porque meu pai toda a vida foi agricultor, né? Toda a vida trabalhou na roça. Eu sempre trabalhei com ele até os 20 anos de idade. Aí quando completei 20 anos, eu vim para São José e estou aqui até hoje. Bom, lá na roça, na infância, você dava tempo de estudar, se divertir, brincar também ou não? Estudava e trabalhava só, né? No tempo não tinha muita brincadeira para criança, né? Brincadeira nossa era jogar bola no final de semana. O que a gente fazia lá era essa. Mas dava para alimentar algum sonho futuro ou não? Quando criança não, né? Eu vim ter algum sonho depois que vim para São José, né? Eu até vim para cá com a finalidade de estudar, fazer faculdade, as coisas. Terminei o ensino, hoje ensino médio, na época colegial, né? Terminei lá e vim para cá, na intenção de estudar, fazer faculdade. Tá. E aquela transição, Meirelles, de infância para adolescência? Estava igual? Como é que foi? Não, tranquilo. A gente no interior você não tem muito o que fazer. Então a gente passou da adolescência, da infância para a adolescência sem nem perceber. Quando a gente viu, eu já estava adulto e a vida inteira a gente foi responsável, né? Desde criança já tinha responsabilidade, então... E na adolescência foi na roça também? Até os 20 anos eu vivi lá na roça. Mas não dava tempo de dar uma saidinha? De vez em final de semana a gente dava aquelas escapadinhas de vez em quando, né? Porque molecada na roça, então de vez em quando você dava as escapadinhas, ia para a cidade, ia para as cidades vizinhas. Mas eu vim conhecer, por exemplo, São José dos Campos, vim conhecer São José dos Campos quando eu vim para cá, com 20 anos de idade. Tá, e São Bento do Sapucaí naquela época para hoje pouco mudou, né? Tem pouca mudança. A não ser um pouco a cultura lá mudou, acho que mudou um pouco. Na época que eu era criança lá era bem simples. Hoje já está bem mais sofisticado a cidade, virou cidade turística, então já está mais sofisticada a cidade em si, né? E qual foi o momento que você falou, bom, agora chega, agora eu vou procurar novos ares? Como é que foi isso? Assim que eu terminei o ensino médio, né, na época colegial, assim que eu terminei lá, eu pensei, falei com meus pais, falei, vou tentar a vida fora, né, porque a gente é de uma família grande. Eu tenho mais 3 irmãos. Então, imagina, vivendo na roça com 3 irmãos, num sítio. 13? 13 irmãos. Nós somos 14 irmãos, eu e mais 13. E vivendo na roça disso aí, né? Eu sou o segundo da família, dos irmãos, eu sou o segundo. E aí, quando eu terminei o ensino médio lá, eu falei, vou tentar a vida fora, né? Falei com meus pais e vim pra cá. E por que você escolheu São José dos Campos? Eu sempre gostei do nome, embora não conhecesse a cidade, gostei do nome de São José dos Campos. E meu pai sempre vinha para cá, né? Porque ele trazia mercadorias que a gente produzia lá e trazia aqui para São José, no Ceasa, ou até mesmo em alguns supermercados aqui. Então, conforme meu pai estava sempre aqui, eu falei, vou para São José, né? E outra, o pessoal do interior, naquela época, falava em São José dos Campos, era um lugar que todo mundo queria ir, né? Uma cidade que todo mundo queria, porque na década de 80, vir para São José dos Campos era uma febre, né? Todo mundo queria trabalhar em São José dos Campos. E como é que era aquela cidade quando você chegou aqui? Em relação a hoje? Nossa, totalmente diferente. Não dá quê? nem para comparar as ruas de São José, o movimento das cidades, o trânsito. Nossa, é totalmente diferente. Hoje está muito mais evoluído.
E outra, a quantidade de indústria que surgiu daquela época para hoje aumentou muito, muito, né, comparado com aquela época. Tá, você chegou em São José e aí? Você foi Eu procurar cheguei em São emprego, José, trabalhou? eu cheguei em São José, eu procurei emprego em algumas indústrias e tal, e cheguei a fazer teste na Embraer, tive quase entrando na Embraer, não consegui entrar na Embraer porque eu tinha problema de vista. Aí acabei entrando na Monsanto, trabalhei na Monsanto. E fiquei quase 3 anos na Monsanto, trabalhando na Monsanto. Aí, depois de um tempo, trabalhava na indústria química, né? A gente, acostumado na roça, com tudo natural, você começava a ver produtos, só produto químico, né? E eu acabei saindo da Monsanto. Aí trabalhei em outros ramos por aí, comecei a entrar no comércio e sempre trabalhando uma coisa ou outra por aí. Até que eu entrei no ramo de farmácia, né? Em 88 eu entrei no ramo de farmácia. Tá, antes de entrar no ramo da farmácia, a adaptação de São Bento para São José foi fácil, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá. Até porque quando eu vim pra cá, na época que eu entrei aqui, trabalhei na Monsanto, eu ganhava na Monsanto o que eu levava para ganhar o ano inteiro lá em São Bento, eu ganhava num mês aqui na Monsanto, que é uma indústria química que estava surgindo em São José dos Campos e era uma das empresas que melhor pagava em matéria de salário, né? Então, para mim eu saí de uma, eu vou dizer, eu saí de uma vida com quase nada de dinheiro e de repente eu comecei a ver um valor alto de salário mensal. Nossa, foi uma mudança total na vida. E depois que você chegou em São José, depois de quanto tempo que você entrou no ramo das farmácias? Eu vim para São José em 80 e eu entrei na farmácia em 88. 8 anos depois eu entrei no ramo de farmácia. Qual foi a primeira farmácia que você trabalhou? A primeira farmácia que eu trabalhei foi na Drogazil, inclusive nem foi aqui em São José, foi em Taubaté. Eu trabalhei em Taubaté. Eu fazia faculdade de educação física lá e trabalhava lá na época, trabalhava na época lá e fazia faculdade de educação física lá em Taubaté. Tá, e por que você optou em fazer educação física? Eu sempre gostei de esporte, né? Porque sempre joguei futebol, sempre gostei de esporte e aí foi uma coisa que eu, na época, eu falei, interessante acabei fazendo educação física. E o primeiro emprego na farmácia, você sentiu uma identificação com esse ramo? No início foi um pouco complicado, porque eu não era muito chegado ao comércio, a ficar por lá de dentro de balcão. Mas depois que eu entrei no ramo, eu gostei e achei que era uma coisa interessante pelo fato de que você lida com saúde, né? E permaneço até hoje. Drogazil de Taubaté e depois? Eu trabalhei em várias lojas. Trabalhei na Rede Droga 15, trabalhei na Drogaria São Paulo, trabalhei na Antiga Gaioso e depois ainda sou registrado até hoje na Drogaria da CUP, ali em Santana. Ah, tá, de Taubaté, então você veio para São José. Lá eu morava aqui, mas eu trabalhava e estudava lá. Tá. Bom, então você era prático de farmácia, é isso? Isso. Tá. E quando é que você despertou em você essa veia de liderança e quando é que você começou a se envolver com as entidades que cuidam dessa categoria? Eu sempre fui meio questionador, né, Odisseu? Que quando eu trabalhei na Monsanto, eu tinha 21 anos de idade, eu já questionei algumas coisas que eu achava incorreto lá e nessa época eu até, quando saí de lá, movi uma ação contra a empresa porque a empresa não pagava adicional de periculosidade. E na época eu acabei ganhando a causa, porque foi comprovado que tinha adicional de periculosidade e a empresa não pagava. Então, desde quando eu comecei a trabalhar em indústria química, que eu comecei na indústria química, eu sempre fui meio questionador. Eu gostava de questionar as coisas, ou então o porquê de certas coisas.
E por isso eu acabei entrando no meio do sindicalismo e estou aqui até hoje, praticamente 16 anos aqui à frente disso aqui. Tá, então o primeiro contato seu com o sindicato foi como? Foi nessa época que eu trabalhei na Monsanto, que eu fui questionar algumas coisas lá, né? Eu fui procurar o Sindicato dos Químicos na época. E aí fui atendido pelo sindicato, gostei do que o pessoal falou e tal, da conversa que a gente teve. E aí quando eu entrei no ramo de farmácia, me convidaram para entrar na diretoria do sindicato. Entrei e estou até hoje. Tá, o primeiro cargo seu no Sindicato dos Farmacêuticos? Era suplente de diretoria. Tá. E como é que foi essa mudança para a presidência dessa entidade? Foi bastante complicado isso, porque a diretoria que teve aqui, a antiga diretoria que estava aqui, ficou por 10 anos aqui na frente do sindicato e o sindicato não saiu do lugar. E aí houve uma intervenção na diretoria, no sindicato e na diretoria, e o presidente aqui foi destituído e não tinha ninguém para assumir. Eu era suplente da diretoria, e aí fui escolhido entre os suplentes para que assumisse. E eu assumi isso aqui em 2000. Em 2000 eu assumi para terminar o mandato. Terminou o mandato, aí eu montei uma diretoria. A gente se elegeu, organizei o sindicato e a gente está aqui até hoje. Houve renovação da diretoria e tal, mas eu permaneci até hoje. Tá, e nesse período todo aí, que você pode destacar de trabalho feito em prol da categoria? A gente tem muita coisa que a gente faz em prol da categoria. Quando eu entrei aqui, o sindicato nem reconhecido era. A gente porque a gente representa todo o Vale do Paraíba. Na época, o sindicato tinha 22 associados, que praticamente, comparado com o número de trabalhadores, era nada. Hoje nós temos cerca de 3 mil e poucos associados aqui. E devido ao trabalho que a gente fez, organização, participação dos associados junto ao sindicato, convênios que a gente fez com faculdades, benefícios que a gente tem, que a gente conseguiu através de convenção coletiva. Isso fez com que o sindicato crescesse e a gente permanecesse na diretoria até hoje. Tá, vamos deixar então o presidente de lado. Meirelles, fala um pouco da família. A família, eu acho que é tudo na vida de qualquer pessoa, né, senhor? Eu tenho hoje convivência com a minha família, que, como eu disse, a minha família é muito grande, de 14 irmãos. Minha mãe é viva até hoje. A gente, toda vez que pode, a gente se reúne, porque a gente está bastante espalhado. Mas os irmãos, a gente sempre se reúne lá na casa da minha mãe. Eu tenho hoje 2 filhas, sou separado, tenho 2 filhas e tenho um filho adotivo. E eu acho que família pra gente é o essencial e é tudo na vida da gente. A gente trabalha, você luta, você faz tudo em prol da família. É o essencial na vida, acho que de qualquer ser humano. Meirelles, o que São José dos Campos representa na sua vida? Para mim, São José dos Campos foi uma opção que eu fiz e a minha vida é São José dos Campos. Eu aprendi a viver, eu construí minha vida em São José dos Campos. Então, São José dos Campos para mim é a minha cidade natal. Sua religião qual que é? Católica. Seu clube do coração? Sou santista. Você tem algum hobby? Eu gosto de futebol, eu gosto de futebol, eu jogo. Ultimamente eu não tenho jogado, porque adquiri uma hernia de disco, mas eu joguei futebol.
Joguei futebol amador aqui em São José na época, que mais novo. Hoje faço parte da diretoria do time amador de São José dos Campos. Então, meu hobby hoje é futebol, além da família, né? Bom, na farmácia eu acho que você conhece tudo. Agora, e na cozinha, como é que é o Meireles? Alguma coisa, eu não sou muito de cozinha não sou muito de mexer na cozinha não, mas se for precisar fazer alguma coisa, principalmente com carne, fazer um churrasco, fazer um lombo assado, até dá para fazer. Não sou muito fã de cozinha não, mas dá para fazer alguma coisa. Sua preferência, música, cinema ou teatro? Eu gosto muito de teatro e música. Você gosta de ouvir? Pra mim hoje eu não tenho, eu sou um pouco eclético, não tenho muita preferência não, mas eu gosto de pagode, gosto de samba, gosto de sertanejo, até música clássica de vez em quando. Você gosta de viajar? Eu viajo muito, mas é trabalho, não é? Passeio não tem muito não, viagem minha muito mais é trabalho. Tem alguma viagem marcante na sua vida? Eu tive com as filhas, foi em Natal, um passeio que a gente fez em Natal. Tem algum lugar do mundo, algum lugar especial que você gostaria de conhecer, Meireles? Eu não sei, eu não tenho muito assim expectativa de coisas fora não, mas eu acho que o Brasil é tão grande, acho que a gente devia. Se tem alguma coisa que a gente deve conhecer, é conhecer o país que a gente vive. Você falou em Brasil. Você como um sindicalista, uma pessoa que está bem esclarecida no assunto, nós estamos em novembro de 2017. Meireles, o Brasil tem jeito? Eu acho que o Brasil sempre teve jeito. O que precisamos mudar no nosso país é os políticos que administram o nosso país. Isso que nós precisamos mudar. Não é o país, quem administra o país. Nós precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa na administração do país. É isso que a gente precisa fazer. Você tem algum ídolo? Eu não tenho nada de específico não. Eu admirei muito Ayrton Senna. Tem algumas pessoas marcantes na sua vida? O marcante na minha vida foi meu pai. Se tivesse que deixar São José dos Campos, e sem ser São Bento do Sapucaí, que cidade que você moraria? Nunca pensei nisso não, mas não sei, talvez alguma cidadezinha de Minas. E para fechar, Meireles, uma grande saudade.